Eu quero que você abra sua Bíblia na noite de hoje, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Se você tem a Bíblia Sagrada, a partir do versículo de número 13. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, domingo, eu gostaria que você pudesse convidar mais uma pessoa. Será um momento muito especial para a glória de Deus, amém? Vamos lá, livro de Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículo de número 13, a partir do versículo 13, que diz assim, vamos à leitura? Diz assim a palavra de Deus: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer de volta. Agora vai para o capítulo 5 e para o versículo de número 2, que diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Somente até aí. Levante a sua Bíblia ou a sua mão e diga comigo: Senhor, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve essa carta para tirar uma dúvida. E qual era a dúvida? Alguns falsos líderes e falsos profetas tinham entrado na igreja de Tessalônica e tinham dito que Jesus já tinha voltado, já tinham espalhado que a volta de Jesus já tinha acontecido. E muitos daqueles cristãos que eram ignorantes, que eram simples na fé, estavam temerosos, pensando que Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. A igreja de Tessalônica, ela era uma igreja nova quando Paulo escreveu essa carta. Essa igreja, ela foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Foi Paulo quem fundou a igreja de Tessalônica. Paulo era um grande fundador de igrejas. Paulo foi um grande ganhador de almas. Para o apóstolo Paulo, nada era mais importante do que a alma do ser humano. Para o apóstolo Paulo, nada tinha mais valor do que conhecermos a Jesus Cristo e o seu grande amor demonstrado por nós na cruz do Calvário, ao se oferecer pelos nossos pecados. Então, quando Paulo ele funda esta igreja, imagina só uma sociedade que era totalmente idólatra, uma sociedade que era totalmente voltada para a idolatria. Era uma sociedade pagã, uma sociedade que não conhecia a Deus, uma sociedade que adorava falsos deuses, falsos ídolos, uma sociedade que era entregue ao pecado, à prostituição, à imoralidade. Agora chega este homem cheio do poder do Espírito Santo e começa a pregar o evangelho, começa a anunciar para as pessoas um homem chamado Jesus, um homem que fazia milagres na Galileia, em Jerusalém e nas cidades circunvizinhas, um homem que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E esta era a pregação de Paulo. Em Tessalônica, muitas almas que ouviram a mensagem do apóstolo Paulo creram em Jesus Cristo, e a partir de então a igreja de Tessalônica ela é fundada. A igreja da época de Paulo é totalmente diferente da igreja que eu e você temos em mente.
Quando nós falamos igreja, logo nos vem à mente um local onde tem cadeiras, onde tem um som, onde tem microfone, onde tem um altar, onde tem pessoas, onde tem um bebedouro, onde tem banheiro, que não era o caso do tempo de Paulo. Um exemplo: se Paulo chegasse em uma cidade e lá naquela cidade tivesse uma pessoa, e aquela pessoa, ela ao ouvir o evangelho, ela cresce no evangelho, ela se convertesse, ela abandonasse os seus pecados, aquela pessoa, se fosse uma alma generosa, conforme dizem Provérbios, ela logo cedia a sua casa, e a casa daquela pessoa passava a ser a igreja, ou o local aonde aquela família e outras famílias que criam no evangelho passavam a se reunir. Então a igreja do tempo de Paulo eram as casas daqueles que criam no Senhor Jesus e, arrependendo-se dos seus pecados, eram batizados e a partir de então viviam uma nova vida. E foi exatamente assim que o apóstolo Paulo, ele fundou a igreja de Tessalônica. Só que tem um detalhe: aquela cidade era uma cidade muito idólatra, era uma cidade entregue à idolatria. O que aconteceu? A igreja naquela época, ela começou a crescer. As almas estavam abandonando o pecado, estavam abandonando a idolatria. Quem lembra o que aconteceu com Paulo lá em Efésios? A Bíblia diz que em Éfeso, se eu não me engano, tinha um grande templo, e naquele grande templo uma falsa deusa chamada Diana, ela era adorada, a Diana dos Efésios. E a Bíblia diz que a venda de imagens de escultura dava muito lucro para aqueles que vendiam. E quando Paulo ele chega naquela cidade, ele prega contra a idolatria. A mensagem de Paulo não tinha curva, a mensagem de Paulo era a mesma mensagem de João Batista, era a mesma mensagem de Jesus, era a mesma mensagem de Pedro, era uma mensagem direta. Paulo chamava as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, a abandonarem a velha vida de pecado e de promiscuidade, a crerem em Jesus e serem uma nova criatura. Quando ele pregou esta mensagem, as pessoas começaram a parar de comprar as imagens de escultura, e aqueles que ganhavam dinheiro em cima da religião começaram a perseguir o apóstolo Paulo. Não foi diferente na cidade de Tessalônica. As pessoas começaram a abandonar a sua velha vida e começaram a viver, como disse Paulo, em novidade de vida. Qual foi a consequência? A Bíblia diz que aquela igreja agora, ela começa a ser perseguida. A igreja de Jesus em Tessalônica começou a ser perseguida. Veja só, Paulo ele funda a igreja e agora as almas estão sendo salvas. Porque qual é a finalidade de uma igreja? Salvação de almas. Qual é a finalidade de uma igreja? O perdão dos pecadores. Agora as almas em Tessalônica estavam sendo salvas. E quem é que se revolta? Aqueles homens usados por Satanás, que viviam na prática da idolatria, na prática da imoralidade. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele tem que fugir da cidade. Paulo tem que fugir para não ser morto. Veja só, queridos irmãos, o grande apóstolo Paulo, ele tem que fugir de Tessalônica para não ser morto. Queridos irmãos, no Brasil nós vivemos no paraíso. No Brasil nenhuma igreja é perseguida. Podemos pregar nas praças, podemos pregar nos ônibus, podemos pregar para os nossos colegas de trabalho. Mas no passado a igreja era perseguida. Só que quanto mais perseguida era a igreja, mais fiel ela era. Quanto mais perseguida era a igreja, mais ela crescia para a glória de Deus. Quanto mais perseguida era a igreja, mais almas eram salvas. Paulo ele fundou a igreja de Tessalônica e agora ele tem que fugir. Por quê? Porque queriam matá-lo, queriam tirar a vida dele.
Paulo, por onde ia, ele causava um reboliço tão grande. E olha que Paulo, ele não era um homem muito bem apessoado. Paulo não tinha uma boa aparência, Paulo não tinha uma alta estatura, mas Paulo era cheio do poder do Espírito Santo. Sabe o que produz a conversão? Não é a eloquência do pregador. Sabe o que produz a conversão? Não é o pregador ser bem apessoado. Sabe o que produz a pregação? É o poder do Espírito Santo na boca do pregador. E qual é o meu alvo ao subir neste altar? É que através do Espírito Santo o teu coração se renda a Jesus Cristo. Paulo fazia com que as almas se rendessem a Cristo. No culto de Paulo, ele não falava da vida dele. No culto de Paulo, ele não falava de política. No culto de Paulo, ele não falava das coisas desta terra. Ele mesmo disse: quando estive entre vós, procurei nada saber a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem de Paulo era a mensagem da cruz. Sabe o que salva o pecador dos seus pecados? É a mensagem da cruz. Sabe o que salva as almas da condenação eterna? É a mensagem da cruz. Porque nós estamos lidando, queridos irmãos, com o tempo e também com a eternidade. Estamos lidando com almas que um dia estarão diante de Deus, almas que um dia serão julgadas por Deus. É por isso que eu falo, tudo nessa vida é secundário. Se você trabalhar, você vai prosperar. Se você honrar a Deus, você vai prosperar. Isso é bíblico e é um fato. Mas hoje eu venho aqui anunciar a mensagem de que o mais importante para o ser humano nesta terra é ele estar preparado para se encontrar com Cristo na eternidade. Nada é mais importante. Tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Dinheiro vai acabar, beleza vai acabar, fama vai acabar, poder vai acabar. Tudo passa, exceto a palavra de Deus. Se você olhar para o passado, quantas pessoas que eram famosas hoje não são mais? Quantas pessoas que eram ricas e hoje não são mais? Quantas pessoas que tinham fama e hoje não tem mais? Quantas pessoas que tinham poder e hoje não tem mais? Quantos homens que dominavam nações, dominavam impérios, e tudo que resta hoje deles é os seus restos mortais ou os seus escritos e assim por diante, e a sua alma já está do outro lado da eternidade. E quantos homens e mulheres de Deus que não tiveram fama, não tiveram riqueza, não tiveram dinheiro, talvez viveram uma vida humilde nesta terra, mas hoje, como diz a parábola de Jesus, descansa no gozo do Senhor Jesus. Queridos irmãos, precisamos trabalhar, porque é bíblico. A Bíblia diz que do suor do nosso trabalho devemos tirar o nosso sustento. Devemos sim ter sonhos de crescer, ter um bom carro. Não é pecado, não é errado você olhar para Deus e falar: Deus, eu quero sim ter um bom carro, porque eu quero pegar minha família, eu quero botar minha família em um conforto. Não é pecado fazer isso, desde que você trabalhe. Não é pecado você sonhar em ter uma casa boa. Muito pelo contrário, se você pode, através do seu trabalho e da bênção de Deus, você deve ter uma casa boa para oferecer um conforto para os seus filhos. Não é pecado um dia, se você puder, projetar uma viagem. Pastor, eu quero viajar. Não é pecado. Eu também tenho sonhos nesta terra. Eu tenho sonhos como ser humano. Eu tenho sonho de cuidar da minha família, cuidar da minha casa e assim por diante. Mas o principal é nós estarmos preparados para a volta de Jesus. O mais importante é estarmos preparados para nos encontrarmos com Ele na eternidade. E essa foi a mensagem de Paulo. E o que aconteceu através desta mensagem? Veja só, o povo de Tessalônica se tornou um povo fiel. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, por gentileza, ainda em Tessalonicenses, capítulo de número 1 e versículo de número 7.
a igreja perseguida era uma igreja fiel. Veja só o que o apóstolo Paulo ele diz assim, versículo 7, capítulo 1, diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7, veja só, vou ler novamente, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Agora olha o que diz o versículo de número 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação. O povo de Tessalônica, a igreja de Tessalônica, recebeu a palavra diante da dor, diante da luta, diante da perseguição, diante da adversidade. Mas veja só o que Paulo diz logo em seguida, no versículo 7, Paulo diz assim, vocês foram o exemplo, vocês foram o exemplo. Uma igreja que era perseguida, mas era uma igreja exemplar. Uma igreja que era perseguida, mas era uma igreja fiel. Uma igreja que passava por dificuldades, mas não negava a sua fé em Deus. Uma igreja que enfrentou muitas adversidades, mas permaneceu fiel ao Senhor. O que Deus quer de nós, irmãos? Fidelidade. Fidelidade na dor, fidelidade nas angústias, fidelidade diante de uma porta fechada, fidelidade quando tudo estiver dando errado, fidelidade quando as finanças não estiverem boas, fidelidade quando o casamento não estiver bom, fidelidade quando o filho talvez tomou um caminho que não é o caminho correto. Deus quer fidelidade, seja na hora da dor, seja na hora das lágrimas. A igreja de Tessalônica era um exemplo para a Macedônia. A Macedônia era uma região muito grande. Então veja só, aquela igreja que tinha aproximadamente, quando Paulo escreveu essa carta, 3 anos apenas, era uma igreja nova, mas já era uma igreja exemplar. Queridos irmãos, nós estamos entrando agora no 3º ano da igreja Comunidade da Graça, mas nunca teve escândalo, não teve escândalo de imoralidade, graças a Deus, não teve escândalo financeiro, graças a Deus. A nossa igreja, ela dá o bom testemunho. Não é uma igreja rica, não é uma igreja cheia, não é uma igreja que é conhecida na cidade, mas é uma igreja que é conhecida no céu. É uma igreja fiel, ainda que ninguém nessa terra nos conheça. Quantos que não são conhecidos na terra, mas são conhecidos no céu, a ponto de um dia Jesus olhar para alguns que são conhecidos nessa terra e dizer assim, para trás de mim, porque eu não te conheço. Era conhecido na terra, mas não era conhecido no céu. Era famoso na terra, mas não era famoso no céu. Era bem visto na terra, mas não era bem visto no céu. E quantos que nessa terra são humilhados, quantos que nessa terra passam por adversidades, mas um dia ouvirão da boca de Jesus: entre para o gozo eterno, porque eu te conheço. Então, queridos irmãos, que possamos hoje como igreja seguir o exemplo dos Tessalonicenses. Eles eram fiéis. A virtude daquela igreja é que ela era fiel. E o apóstolo Paulo, ele amava aquela igreja. E olha o que ele escreve sobre esta igreja. Se você puder abrir aí, por gentileza, abre aí, por favor, no capítulo de número 2, capítulo 3 e versículo de número 10. Aquela igreja era tão fiel a Deus, que Paulo agora ele escreve assim, veja só, versículo de número 9, vamos ler a partir do 9, diz assim, porque que ação de graças podemos dar a Deus por vós, por todo o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus. Aí ele diz assim, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Paulo orava pelaquela igreja dia e noite. Paulo teve que sair de lá fugido, queriam matar Paulo. Aí o que Paulo fez?
Paulo, ele envia o seu discípulo Timóteo. Paulo não podia mais ir, a cidade já conhecia quem ele era. O que ele faz? Ele manda Timóteo, e quando Timóteo chega lá, Timóteo faz uma avaliação da situação, e Timóteo, ele relata ao apóstolo Paulo que aquela igreja era uma igreja fiel, era uma igreja temente, era uma igreja exemplar. E o que aconteceu? Satanás levantou falsos líderes para dizer que Jesus já tinha voltado, para dizer que a ressurreição dos mortos já tinha acontecido. Queridos irmãos, a mentira, ela é mentira ontem, é mentira hoje e é mentira amanhã. O apóstolo Paulo disse que verdade nenhuma procede da mentira. O apóstolo João, aliás. Então esses homens eram mentirosos, eles eram enganadores, eles eram falsos profetas, porque eles estavam pregando mentiras, enganando, segundo o apóstolo Paulo, aqueles de pouco conhecimento, enganando as pessoas de espírito pobre. E as pessoas agora ficaram confusas. E o que elas pensavam? Os mortos já ressuscitaram, porque há uma promessa na Bíblia que os mortos ressuscitarão. Para quê? Para o julgamento diante de Deus. Aí Paulo, no capítulo de número 4 e no versículo 13, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ou seja, um ser humano que não tem a Cristo, e ele não tem também a esperança da salvação e da vida eterna, para ele a sepultura é o final. Morreu, acabou, conforme disse até um líder religioso aí na rede social: morreu, acabou, morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Morreu é o começo de uma nova vida. Morreu é o começo da eternidade. Então Paulo esclarece para eles. Aí no versículo 14 Paulo diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreram, Deus o tornará a trazer com ele. Temos a esperança. A morte será o último inimigo que teremos a vencer. Nós, pelo poder do Espírito Santo, dominamos o pecado, mas um dia nós, pelo poder de Jesus Cristo, venceremos, pelo poder de Deus, até mesmo a morte. E Paulo diz a eles: a ressurreição dos mortos e a vinda de Jesus ainda não aconteceu. No segundo livro de Tessalonicenses, Paulo, ele é mais profundo. Ele chega ao ponto de dizer: antes que aconteça estas coisas, a vinda de Jesus, se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, e aquele que vive em iniquidade, aquele que nós denominamos como o anticristo. Então Paulo acalma eles, Paulo traz alívio, e também Paulo traz um alerta, porque no capítulo 5 e no versículo de número 2, Paulo diz assim: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão. A volta de Jesus está próxima. O Filho do Homem há de se revelar na altura dos céus para levar uma igreja santa, uma igreja sem mácula. Então, queridos irmãos, a mensagem é verdadeira. Jesus está voltando e a sua igreja deve estar preparada. A palavra do Senhor diz assim: aquele que é sujo, suje-se mais; ao que é limpo, limpe-se mais. Jesus, ao falar da sua vinda gloriosa, ele disse que a vinda seria como nos dias de Noé. Quem lembra de Noé? Noé,
recebeu uma ordem da parte de Deus: construa uma arca. A tipificação da salvação por meio do sacrifício na cruz. Noé obedeceu, Noé construiu a arca, Noé anunciou a mensagem, mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava ouvidos até o dia que Noé entrou na arca, até o dia que Deus fechou a porta da arca, até o dia que o céu ficou fechado e as águas do dilúvio foram derramadas. Jesus falou: será como nos dias de Noé, em que muitos se casavam e davam-se em casamento, festejavam, em que muitos deixavam as coisas de Deus para um segundo plano. Agora o apóstolo Paulo, ele é mais direto, ele diz assim: a vinda do Filho do Homem, ou a vinda do Senhor, ou o dia do Senhor, será como a vinda de um ladrão. O ladrão, ele não avisa a que hora vai chegar. Jesus contou a parábola do homem valente. Jesus contou a parábola do ladrão que vem na calada da noite. Você percebeu que o ladrão, ele vem de forma sorrateira, ninguém espera, o povo está tudo distraído. Em São Paulo tem muitos batedores de carteira, e eles ficam, a senhora é paulista, né, irmã Gabriela? E eles ficam observando, Maicon, aqueles que estão mais distraídos. Eles vão observando, eles entram no meio da multidão e eles observam, e eles veem aquele que está atento, aquele que não está atento, aquele que está alerta, aquele que não está alerta. E quando eles miram em uma presa, aquela que está toda desapercebida, eles levam a sua carteira, levam o seu celular. Esses dias levaram a carteira até da mulher do Marcola. Quando leram o nome da mulher, devolveram carteira, devolveram tudo. É terrível. Os batedores de carteira são terríveis. Os ladrões, eles vêm de forma sorrateira. E agora Paulo está dizendo, obreiro Juarez, que a vinda do Senhor será como o ladrão. As pessoas não estão preparadas para a volta de Jesus. Cada qual está vivendo a sua vida, cada qual está seguindo o seu caminho da forma que lhe acha melhor, e ninguém mais se prepara para a volta do Senhor. Aliás, a mensagem da volta de Jesus não é mais pregada, como eu disse no início, não é uma pregação que é famosa, não é uma pregação atual, é uma pregação retrógrada, é uma pregação antiquada, é uma pregação quadrada, mas é uma pregação que está na Bíblia. Jesus está voltando e a sua igreja precisa estar preparada. Paulo anunciou aos Tessalonicenses que estavam desavisados. Paulo disse assim: não pensem que ele já veio, mas ele virá como um ladrão de noite. Aí Paulo, no versículo 3, diz assim: porque quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Ou seja, quando as pessoas menos se derem conta, o Senhor Jesus voltará para levar a sua igreja. Aí eu te pergunto hoje, como ministro do Evangelho, guiado pelo poder do Espírito Santo, como está as tuas vestes? Você já tem a veste nupcial? Jesus contou a parábola do grande banquete. Os convidados não quiseram entrar, os judeus não quiseram entrar no banquete. Ele disse: eu vim para os que eram meus, e os meus me rejeitaram. E o que Jesus, na parábola, ele conta? Ele dá ordem aos seus servos: vão pelas ruas e convidem todos aqueles que vocês encontrarem, seja os coxos, seja os aleijados, convida. Só que quando estavam todos reunidos no banquete, o dono da festa, ele olha para um daqueles que lá estava, e aquele não tinha a veste adequada para a ocasião.
O dono da festa, e eu encerro aqui, ele se aproxima e ele pergunta: por que você não está com as vestes nupciais? Aonde estão as tuas vestes? E ao não ter resposta, a Bíblia diz que o dono do banquete, ele dá uma ordem para que os seus servos peguem aquele homem e o joguem nas trevas exteriores, sabendo que a volta de Jesus está próxima. Como está as tuas vestes? Como está a tua comunhão com Deus? Como está a tua vinda com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Paulo escreveu no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14: desperta tu que dormes. Quantos que estão dormindo o sono da morte? Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Hoje, Jesus, ele quer limpar as suas vestes. Hoje, Jesus diz assim por meio da sua palavra: ainda há tempo de limpar as vestes e sentar na mesa do banquete. Hoje, Jesus, ele diz: ainda há tempo de entrar dentro da arca. Hoje, Jesus diz a você, como diz a Bíblia, no dia que se chama hoje, você pode, pelo poder do Espírito Santo, tomar uma decisão para a glória de Deus. Hoje, você pode abandonar a velha vida para a glória de Deus. Hoje, o Espírito Santo pode realizar no teu coração uma grande obra e te preparar para um dia você se encontrar com Cristo na eternidade. Queridos irmãos, nunca esteve tão próximo a vida de Jesus, a vinda de Jesus. Jesus falou no capítulo 24 do Evangelho de Mateus: quando ouvirdes falar de guerras, de rumores de guerras, quando ouvirdes falar de maremotos, de terremotos, destruições por toda a parte, não vos assusteis, ainda é o princípio das dores. A volta do Filho do Homem será como a mulher que está nos dias de dar à luz. Estamos, queridos irmãos, vivendo as dores de parto. Estamos vivendo as dores de parto para a vinda de Jesus Cristo a esta terra. As pessoas, o mundo está em polvorosa, o mundo está virado de cabeça para baixo. Mortes, destruição. Se você liga a sua televisão, ela sai sangue de tanta morte que tem. É filho que matou pai, é bíblico. É pai que matou filho, é pai que abusou de filho, é filho que encomendou a morte do pai. Eu vi uma reportagem esses dias. A moça sabia que o pai dela tinha, eu acho que 2 milhões na conta, e ela encomendou a morte do pai. Ela foi no velório, chorou, deu entrevista, e descobriram que ela era a mandante. Filhos matando os seus pais são as dores de parto, anunciando a vinda de Jesus Cristo. Eu vi uma outra reportagem, um rapaz matou a mãe asfixiada, foi no velório, chorou no velório, deu entrevista no velório, e ele mesmo matou a mãe e escondeu o próprio corpo da mãe. Mas é bíblico, é as dores de parto, é a natureza anunciando a volta de Jesus, é os acontecimentos anunciando e dizendo a você: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Hoje, Cristo, Ele está te esclarecendo. A volta do Filho do Homem será como um ladrão que chega sem avisar.
chega quando as pessoas não estão apercebidas. Queridos irmãos, Jesus falou por meio de Paulo: quando ouvires falar de paz, ele não estava falando da paz da terra. Nunca teve paz nesse mundo. O mundo é forjado na guerra, e a primeira delas foi quando Caim matou Abel. Jesus estava falando que quando os púlpitos anunciassem somente uma mensagem de paz, de paz e de paz, sobreveria repentina destruição. Ninguém mais fala da vinda de Jesus. Ninguém mais fala que Jesus está voltando para buscar uma igreja santa. Ninguém mais fala que pecado é pecado, e o pecado tem um salário que é a morte. Ninguém mais chama os pecadores ao arrependimento. Se eu prego no altar, a mensagem é a mesma. Se eu vou na empresa de um empresário, a mensagem é a mesma. Se eu estou debaixo de um viaduto, a mensagem é a mesma. Se eu estou numa boca de tráfico pregando a palavra, a mensagem é a mesma. Não tem mensagem para o rico, mensagem para o pobre. Não tem mensagem para o inteligente e mensagem para o analfabeto. A mensagem é que todo ser humano em todos os lugares devem vir a Cristo em arrependimento e crerem no Evangelho para serem salvos. Esta é a mensagem do Evangelho. Queridos irmãos, como estão as suas vestes? O Espírito Santo, por meio dos meus lábios, ele pergunta hoje: você está preparado para a eternidade? Se hoje fosse o seu último dia de vida, para onde iria a sua alma? Quantos que deixaram para amanhã e o amanhã não lhe chegou? Quantos que saem de casa e não voltam para casa? Quantos que acordam e não voltam a dormir? Quantos que dormem e não acordam? Quantos? Porque a vida, segundo a Bíblia, ela é um sopro. Deixe as pequenas coisas de lado, se apegue com Deus, se apegue com Cristo. Ah, pastor, não, deixa de lado, irmão, isso é secundário. Olhe para Cristo, faça como Paulo: Cristo é o meu alvo, a mensagem do Evangelho é o meu alvo, a salvação da minha alma é o meu alvo. A salvação é individual. A palavra do Senhor diz assim, olhai por vós mesmos. Se alguém não quer ir com você, vá sozinho. Se alguém não te acompanha, vá sozinho, lute sozinho. Ore, interceda, guerreie. A salvação é individual. Hoje, querido irmão, Jesus ele quer te esclarecer por meio da pregação. Paulo falou àquele povo: não quero, queridos irmãos, que vos entristeçais, pois se cremos que Jesus morreu e cremos que ele ressuscitou, cremos também que o nosso Deus nos ressuscitará para um dia nos encontrarmos com ele. Fique de pé, por gentileza. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Eu vou te chamar agora a uma reflexão. Como está a sua vida? Como está as suas vestes? Como está a tua comunhão com Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como está a tua vida diante de Deus? Eu conheço pessoas, tem uma irmã que ela me fala assim: pastor, isso já vai fazer sabe quanto tempo? Pasmem, 6 anos. 6 anos não é 6 dias. Ela diz assim: pastor, toda a vida, pastor, quando o meu marido ir para a igreja, eu faço um concerto com Deus. O marido nunca vem. A mesma conversa sempre. Quando ele ir, eu participo da Santa Ceia. Ele nunca vem. E já faz 6 anos que ela está nessa. Quando ele vir, eu vou. Já tentei, já falei. Falei assim: irmã, deixa ele na mão de Deus. Se preocupa a senhora com a sua comunhão com Deus. Se preocupa a senhora com o seu relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o homem ou a mulher
que é casado com o infiel, e o infiel não lhe impede de buscar a Deus, permaneça. Só que ninguém, queridos irmãos, pode ser uma pedra de tropeço no seu relacionamento com Deus. Seja filho, seja patrão, seja um emprego, seja o que for. Eu visito essa irmã mensalmente, tadinha. Eu fico com pena, Jean. 6 anos. 6 anos que às vezes eu olho ela na igreja e eu penso assim, meu Deus, ela podia estar participando da Santa Ceia. Eu olho, porque eu observo, eu estou aqui no altar. E quando eu falo para ela, 6 anos não é 6 meses, 6 anos perdidos, 6 anos sem participar da ceia do Senhor, 6 anos sem ter comunhão com Deus. E eu já falei, irmã querida, amada, o teu relacionamento com Deus é pessoal, é individual, é você e Deus, é a tua comunhão com Deus. Busque pela senhora, ore pela senhora, jejue pela senhora, participe a senhora da Santa Ceia, participe a senhora, porque a Bíblia diz, a Bíblia ensina, que possamos, queridos irmãos, olhar por nós mesmos, pela nossa, chega de olhar para os outros, chega de olhar se o irmão não tem comunhão, se o teu marido, o teu filho, seja lá quem for, não tem comunhão. Tenha comunhão com Deus, é pessoal, é individual, é você e Deus. O teu relacionamento é você e Deus. A minha esposa tem a vida dela de oração, eu tenho a minha vida de oração. Ela tem o modo dela de se comunicar com Deus, eu tenho o meu modo, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu horário. É eu e ele, é o meu Deus e eu, é ela e Deus. Se ela não orar, eu ensino ela que tem que orar, eu ensino ela que tem que ler a Bíblia. Mas se ela não fizer, a minha parte eu fiz, ela vai responder diante de Deus. Eu vou orar, eu vou clamar. E é isso que Deus te chama hoje. Deixe de olhar para o irmão que está ao lado, olhe por vós mesmos e pela sua comunhão com o Senhor. Amém?